May I introduce myself? I'm MC Professor Will. I'm not here to reinvent the wheel, but with a bit of patience we might understand a few of the causes and effects and what's the deal about poverty and economic failure when politics based on good intentions get real. Better pay for the workers so they can live decent lives. But when the joint in the corner is forbidden to hire for less than a minimum, they have to deprive the young and inexperienced from the opportunity to learn and acquire the skills that are required further up when they try to make it in life. Boa noite, Brasil. As notícias do setor agro são extremamente preocupantes. As abelhas estão sumindo. Isso pode causar uma queda na produção do próximo ano de várias culturas. E isso pode causar uma queda no PIB, consequentemente. Para entender um pouquinho mais a situação e as causas disso, falaremos com o repórter Felipe, que está em Mato Grosso do Sul, onde os conflitos estão acontecendo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Lucas. O uso de algumas substâncias nocivas para as abelhas e outros insetos são proibidas na União Europeia, porém no Brasil são usados em larga escala. Substâncias como o glifosfato, por exemplo, alteram o comportamento das abelhas, prejudicando sua habilidade locomotora, logo a coleta de pólen são amplamente usadas no Brasil novamente. Empresas como a Monsanto já sofreram uma série de processos judiciais contra o uso dessas substâncias, mas não há qualquer mudança à vista na postura da empresa, dessas e das demais empresas. Em 1945 foi o começo do sumiço das abelhas. Haviam por volta de 4,5 milhões de colmeias e os últimos dados registrados em 2017 já haviam aí menos da metade, por volta de 2 milhões de colmeias. E segundo uma análise da Universidade de São Paulo, o número de abelhas e outros polinizadores cairá em 13% desses 2 milhões até o ano de 2050. São um fenômeno chamado de síndrome do colapso das colônias, que é bem preocupante. O porquê dessa preocupação toda ao redor da diminuição das colmeias e das colônias é porque 90% das espécies de vegetação tropical com flores, 78% das espécies de zonas temperadas dependem da polinização das abelhas. E cerca de 1/3 da alimentação mundial depende da polinização das abelhas. Frutas como maçã, melão, grãos como café e diversos outros alimentos de origem vegetal são estritamente dependentes da polinização das abelhas. Além disso, existe um impacto muito grande na fauna mundial. Grande parte da alimentação dos herbívoros depende também da polinização de diversas plantas. Tanto a diminuição das abelhas significa, então, menos alimentos para esses herbívoros, o que pode ter um impacto negativo muito grande em toda a cadeia alimentar. Então, animais não necessariamente herbívoros podem ser prejudicados, o que acarreta num desbalanceamento enorme aí no sistema ecológico mundial. Como foi dito antes, existe uma pressão em cima dos produtores dessas substâncias, esses agrotóxicos sintéticos, existe uma pressão em cima deles, mas a situação não é tão clara assim. Os agricultores e apicultores aqui do Mato Grosso estão sendo pressionados para deixarem de usar esses agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, dado todas as externalidades negativas mencionadas anteriormente, mas esses agricultores eles dizem que essa responsabilidade não é deles, essa questão não os diz respeito, já que os produtos estão disponíveis no mercado de forma legal e amplamente disponíveis, diga-se de passagem.
Enfim, temos informações que a situação ficou tensa aqui no Mato Grosso, existem diversos conflitos entre agricultores, apicultores e grandes empresas, porque não se sabe de quem é a responsabilidade. Então eu volto para você, Lucas. Pode nos ajudar nessa questão? Agora que ficou clara a situação, tivemos informações que no Mato Grosso houve conflito entre apicultores e agricultores, dentro e fora da corte. Mas de quem será a responsabilidade? Para entender mais a parte técnica e jurídica do caso, conversaremos com o doutor em Economia do Direito, Eduardo Silveira, que estudou na UNB e hoje ele é diretor do Banco Mundial para esse tipo de tema. Contudo, como ele está em uma conferência no sul da China, em Cantão, teremos de fazer uma breve ligação com ele. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Eduardo, como podemos analisar a situação conflituosa? Então, Lucas, para analisar a situação atual, acho importante a gente definir alguns termos que são utilizados na área do direito e na economia. Às vezes a interação entre indivíduos pode gerar algumas externalidades. Mas o que são essas externalidades? A gente pode usar como exemplo a situação que está aqui agora. Nesse caso, os agricultores que estão utilizando os pesticidas para melhorar e proteger suas plantações têm como uma consequência indesejada atacar as abelhas dos apicultores. Isso pode ser considerado uma externalidade negativa. Eduardo, só para o nosso espectador entender e para eu próprio entender, então essa externalidade negativa, algo do gênero, seriam as mortes das abelhas, é isso? Isso. Essa morte das abelhas indesejadas e como um fator negativo pode ser considerada uma externalidade negativa. Certo, Eduardo. Como podemos achar soluções? Até porque, como a gente viu anteriormente, acho que você está acompanhando, o Felipe ressaltou que tem muitos custos para a população. Então, é uma situação um pouco delicada, um pouco complicada. Que soluções poderiam ser implementadas? Isso. De nenhuma maneira essa situação é simples de ser resolvida, mas existem alguns métodos que já são utilizados para resolver essas externalidades. Especificamente 3, que eu vou falar um pouco mais. Pode ser a taxação, então seria taxado o uso desses pesticidas para desestimular o uso deles e assim diminuir o impacto sobre os apicultores. Outra opção é a regulamentação, onde o governo pode demandar que esses agricultores usem métodos específicos que são menos prejudiciais aos apicultores. Dessa maneira também diminuindo os efeitos negativos. O terceiro método é o uso do direito à propriedade, proposto por Coase. Supondo que os custos de negociação e transações entre essas duas partes envolvidas são pequenas e que a gente consegue definir bem a propriedade privada, é possível negar os efeitos das externalidades negativas. Mas como isso ocorreria? Bom, nesse caso pode ser algo como os apicultores pagando para os agricultores utilizarem menos pesticidas, caso os agricultores tenham o direito sobre o ar e possam utilizar os pesticidas aéreos. Mas no caso contrário, caso seja definido que os apicultores têm um direito sobre o ar limpo, nesse caso cabe aos agricultores pagarem por danos às abelhas ou adaptarem seus métodos de controle de insetos para causarem menos danos às abelhas. Eduardo, obrigado pela participação. Nos vemos em outra oportunidade. Para você, espectador, boa noite. Esperamos que a situação seja resolvida o quão antes. Obrigado.